Bom dia, meu nome é Ana Luísa e hoje nós iremos falar sobre distúrbios mentais e saúde física. O distúrbio mental se caracteriza devido a traumas ou a genética mesmo. Isso é uma disfunção do cérebro. Isso pode afetar o seu humor, pode afetar o modo de como você se relaciona com a sociedade, pode afetar também o seu modo físico, por exemplo, você pode acabar sendo mais sedentário ou às vezes fazer exercício demais, como a gente vai ver nos próximos slides atrás. Como você pode saber que a sua saúde física está sendo afetada por transtornos? Bom, existem diversos sintomas. Dentre eles, os principais são problemas digestivos, palpitações, alterações na visão, náuseas, até mesmo vômitos, dependendo da doença caracterizada, fadiga, exaustão mental, insônia, perda de peso ou ganho de peso, enxaqueca ou aumento da pressão arterial. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, a definição, causas e sintomas. Bom, o transtorno de ansiedade é caracterizado por uma preocupação excessiva, um medo excessivo, às vezes uma situação que acontece e você aumenta dentro da sua cabeça e fica pensando nisso o tempo todo, martela todo dia. Você fica com medo, sem motivo, sem razão, uma preocupação. E isso pode acontecer, isso pode ser rápido, né? Pode ser aquela ansiedade que você fala, ai caramba, né? Vai ter uma apresentação. Mas também pode ser aquela ansiedade crônica, aquela que pode durar meses, anos ou talvez a sua vida inteira. Bom, de acordo com as nossas pesquisas, o motivo da ansiedade está ali no lóbulo temporal, né? Além de como o Pedro disse, né? Ele também tem hormônios que são liberados. E é por essa razão que às vezes pode acontecer a ansiedade. Causas e sintomas. Como eu disse, pode ser caracterizado de diversas maneiras, né? Pode ser genética, por exemplo, patológico. Também pode acontecer devido a traumas. Tudo acontece de acordo com o seu ambiente que você pode estar, né? E isso também pode ser devido a doenças. Por exemplo, você tem depressão e você pode acarretar também a ansiedade. Pode ser um motivo de um outro tipo de doença, entendeu? Bom, os principais sintomas são medo constante, insônia, enjoos e vômitos. Também entra nesses enjoos e vômitos azia. Isso pode acontecer bastante se você tem ansiedade crônica. Introspecção, problemas digestivos e cansaço excessivo. Bom dia, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre a anatomia do cérebro. O lóbulo frontal ele é responsável pelos mais simples movimentos. O parental é pelas atividades sensoriais, como dor, frio, calor. O lóbulo temporal é pela parte auditiva, né, os sons. O occipital ele é responsável pela captação e processamento das imagens que nós vemos. O tronco encefálico ele é responsável pela nossa respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Já o cerebelo é pelo equilíbrio do corpo. Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre a depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica que envolve muitas emoções. Pessoas com depressão geralmente estão de baixa autoestima, apresentam melancolia ou estão muito tristes e dá para ver notoriamente pelo físico da pessoa. Bom, acontece no lóbulo frontal do cérebro e o que acontece? A pessoa não consegue digerir muito bem as emoções que acontecem. Geralmente por conta de algum trauma de infância ou trauma na vida social. Praticamente a pessoa não consegue ver as coisas com clareza, ou seja, quando alguma pessoa normal fica estressada com uma briga ou algo do tipo, só de conversar com outras pessoas já fica tudo certo, tranquilo. Já a pessoa com depressão, ela não consegue fazer essa digestão do sentimento tão bem assim. Ou seja, quando algo ocorre, para ela fica digerindo aquela coisa por muito tempo e não consegue passar esse sentimento. Então, os sintomas
praticamente é a pessoa que fica muito triste, que está muito para baixo, que é se isolar do mundo, tem pensamentos suicidas e não se sente bem perto de outras pessoas. Geralmente, por conta das causas que são traumas de infância, muitas brigas dos pais ou pais separados, isso pode ocorrer e a criança em si fica traumatizada com isso e no futuro não ter uma boa relação social. Isso também pode acontecer com bullying na escola, que é um caso muito frequente que tem acontecido, aliás, aconteceu comigo. Eu já tive depressão e eu posso falar que é uma sensação horrível e justamente por conta do bullying, que é uma coisa muito forte, é uma coisa triste, não é legal e por isso a gente não pode falar que é uma doença fútil, que não é uma doença. É sim uma doença e é extremamente importante ser estudada. Bom, eu vou apresentar sobre a vigorexia. A vigorexia é uma doença psicológica que faz com que os seus pacientes afetados se sintam magros e fracos mesmo não sendo. Que quando estão na frente do espelho não se reconhecem, não se sentem bem com o seu próprio corpo, procurando sempre alternativas de um exercício físico para que alcance o corpo ideal, entre aspas. Essa doença afeta o lóbulo frontal, o lóbulo temporal e o lóbulo parietal. A causa normalmente é por conta que a pessoa não se sente bem, como eu já disse, e só procura só um corpo ideal, que na cabeça dela e da sociedade seria o corpo ideal. E conforme vai passando o tempo, que a pessoa já está em um nível mais avançado de vigorexia, ela começa a sentir cansaço, insônia, dores musculares, queda no desempenho sexual, depressão e desinteresse por atividades não relacionadas ao físico. Meu nome é Victor e eu vou falar sobre bipolaridade, definições, causas e sintomas. A bipolaridade é uma doença que afeta o humor do paciente, podendo oscilar entre ápices de euforia e depressão. Essa oscilação pode durar um tempo determinado, dependendo do tipo de bipolaridade e também o nível, como mania e hipomania. Existem 3 tipos de bipolaridade. O transtorno bipolar tipo 1, que é diagnosticado com presença de episódios mais distintos, que são fáceis de identificar, como maníacos e depressivos, que pode seguir até anos de oscilação. O tipo 2, os episódios variam mais em um tempo menor, pode durar dias, e não chega a ser uma mania, e sim uma hipomania, que é um caso menos grave da mania. E a clitomania, que a oscilação de humor pode ocorrer no mesmo dia, e a depressão é leve e não é a mania, sim a hipomania. Na anatomia, a bipolaridade costuma afetar o lobo frontal, que é na movimentação, e o lobo temporal, que é a memória e as sensações do corpo. Os principais sintomas são episódio maníaco, insônia, hipersônia, episódio depressivo maior, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. E a bipolaridade geralmente é causada por fatores genéticos, como se seus pais ou os avós já tiveram essa doença, fisiológicos, como quando você tem algum transtorno transtorno já físico ou de hormônio, ou também fatores ambientais. Você pode crescer num ambiente hostil e desenvolver a bipolaridade. Bom dia, meu nome é Miriam e eu vou falar sobre o Alzheimer, definição, causas e sintomas. O Alzheimer é um dos 60 tipos de demência, uma doença degenerativa que acomete pessoas entre 60 e 90 anos, podendo aparecer antes, mas com pouca frequência. Antes de falar sobre as causas, é importante citar que, como uma doença degenerativa, são aquelas que causam a morte de células cerebrais, afetando as células do corpo de forma contínua, progressiva e irreversível. A medicina ainda não sabe as causas exatamente da doença, embora seja conhecido o processo de perda de células cerebrais, como eu havia dito. Existem inúmeros fatores de risco que podem levar a desencadear a doença. Não apresenta muito caráter genético,
ou seja, precisa de uma predisposição para desenvolvê-la. Vou falar de forma básica como Alzheimer afeta o cérebro. Sendo uma doença que acomete a estrutura do sistema nervoso, isso porque causa a perda de células cerebrais e também a perda do tecido cerebral, que com o tempo o cérebro vai diminuindo e isso acomete as funções do cérebro. Tá? Pressupõe-se que o surgimento da doença seja pelo acúmulo de placas sênios na região do hipocampo, localizado mais ou menos no lobo temporal. E essa região está inteiramente relacionada à capacidade de armazenamento e memória. Vou falar um pouquinho sobre o tratamento e a atividade física que está relacionada com essa doença. Ainda não foi encontrada a cura dessa doença, apesar de existir medicamentos que estabilizam a doença e trazem um conforto para o paciente e a família, de forma que também traz mais alguns anos de vida. Porém, diversos estudos reforçam que as pessoas que praticam atividade física podem evitar a doença a longo prazo, de forma que diversos resultados mostraram que pessoas idosas que praticam atividades físicas apresentam menos marcas da doença em sua família ou de pessoas ao seu redor. Bom, além do Alzheimer estando relacionado a atividades físicas, nós temos todas essas apresentadas durante a apresentação. Bom, como que a gente pode resolver esses problemas? No caso, minimizar, né? Porque resolver é uma palavra muito forte ainda. Porque existem até algumas que não têm cura, é mais por medicamentos. Bom, no caso de medicamentos, você tem que ir ao médico sempre, fazer acompanhamentos, né? E as opções físicas estão relacionadas a caminhadas, que são os básicos, você não precisa pagar para nada, não precisa pagar. Caminhada, natação, dança, yoga, pilates, tai chi, relaxamento. Às vezes você pode fazer sessões de massagem, tudo isso está relacionado à minimização dessas doenças. Além disso, você pode investir também no lazer, né? Isso também é importante. Como, por exemplo, ler, pintar, tocar um instrumento. Tudo isso ajuda a aliviar o estresse, porque o estresse está ligado muito às doenças como depressão, ansiedade. Tudo isso está englobado nos sentimentos que a gente tem durante o dia, entendeu? Bom, e como disse a Alana, as atividades físicas são muito importantes para o tratamento de distúrbios mentais. Então, para que nosso trabalho tivesse mais veracidade, fizemos uma entrevista com a doutora Ivone, que é uma psicóloga formada. Olá, meu nome é Ivone, eu sou formada em psicologia. Atualmente eu desenvolvo um trabalho clínico voltado a crianças, adultos e adolescentes e eu vou responder algumas questões que o Matheus me enviou sobre um trabalho escolar que ele está desenvolvendo. O objetivo do trabalho dele é orientar os alunos sobre a importância da atividade física relacionada diretamente às questões mentais. Questões essas que podem trazer distúrbios, tais como depressão, ansiedade, vigorexia, bipolaridade e até mesmo Alzheimer. Nos dias de hoje, pessoas jovens, na faixa etária dos 50 anos, né, um jovem idoso, já está desenvolvendo Alzheimer muito precocemente. E o Matheus me perguntou como que pode se relacionar a saúde mental com a saúde física no ambiente escolar, praticando exercícios físicos diariamente, se possível, ter um bom relacionamento consigo próprio e também um relacionamento interpessoal. Tem também a questão de como a normalização, e eu achei interessante o termo que ele usa, romantização dos transtornos mentais que afetam diretamente esse tipo de tratamento. Bom, é importante dizer que nos dias atuais as pessoas elas querem ter um diagnóstico ou até mesmo ser doente. E elas acabam usando esse diagnóstico como desculpa. Logo,
Isso vai afetar diretamente o tratamento, porque o comportamento de querer ficar doente invalida o propósito do tratamento proposto pelo profissional. Bom, você acredita que a realização de atividades físicas ajudam no tratamento dos transtornos? Sim, sem sombra de dúvida. Na atividade física é liberado o hormônio serotonina, é o hormônio do prazer, é o hormônio da alegria, permitindo assim à pessoa que pratica atividade física a sensação de alegria, a sensação de felicidade. Ele também quer saber, como psicóloga, quais são as dicas de exercícios aconselhados a serem praticados. Eu diria que o carro-chefe é a meditação, é uma forma de você entrar em conexão consigo próprio. Exercícios respiratórios têm grande importância, principalmente relacionados à ansiedade. Bom, esse foi nosso trabalho sobre os distúrbios mentais. Obrigada por tudo e qualquer dúvida é só mandar pra gente. Tchau!